Vamos falar de uma região que é o lar de mais de um quinto da humanidade e que está literalmente redefinindo a economia global. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na Ásia Oriental para entender como ela se tornou essa gigante de influência mundial. A pergunta que guia nossa análise é exatamente essa. Como é possível que uma única região do planeta concentre tanto poder, tanto humano quanto econômico? É essa questão que vai nos ajudar a desvendar a real importância da Ásia Oriental no mundo de hoje. Então, para começar, vamos definir o território. A Ásia Oriental inclui nações como a China, o Japão, as duas Coreias, Taiwan e a Mongólia. É um conjunto de países e territórios que, apesar de todas as diferenças, compartilham laços históricos e culturais muito profundos. Nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a escala monumental da região. Depois, o seu passado em comum. Em seguida, sua população impressionante. Daí, o motor econômico global. E, por fim, os laços culturais que conectam tudo isso. Começando então pelo nosso primeiro ponto. Uma terra de superlativos. E olha, o nome não é exagero, não. A escala aqui é algo realmente difícil de colocar na cabeça. Para a gente ter uma perspectiva, a Ásia Oriental é 15% maior que a Europa inteira. Isso mesmo, o continente europeu todo caberia ali dentro e ainda sobraria espaço. Essa dimensão física já é um ponto de partida fundamental para entender tudo o resto. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o passado compartilhado. Porque todo esse dinamismo que a gente vê hoje não surgiu do nada, né? Ele foi construído sobre uma base de milhares de anos de história interligada. E para entender essa história, um conceito é essencial, o de esfera cultural chinesa. Isso não quer dizer um controle político, mas sim uma enorme influência cultural. Ideias, tecnologias, filosofias e, o mais importante, a escrita da China antiga se espalharam e foram adaptadas pela região inteira. Essa linha do tempo mostra bem a evolução. Tudo começa lá atrás com as dinastias chinesas que estabeleceram as bases culturais. A partir daí, filosofias como o confucionismo e o budismo se espalham, criando uma espécie de tecido comum. Com o tempo, claro, Japão e Coreia criam suas próprias identidades, adaptando essas influências antes de se integrarem de vez ao cenário global. Bom, agora a gente sai da história e vai para as pessoas. Nossa terceira parte, um mosaico de povos. Porque, no fim das contas, são as pessoas que definem essa região, certo? E os números são simplesmente impressionantes. Estamos falando de quase 1,7 bilhão de pessoas. Isso é mais de 1 em cada 5 pessoas no planeta Terra. Só esse dado já dá uma ideia da escala humana com a qual a gente está lidando. E este gráfico mostra a distribuição. A China, obviamente, é o peso pesado demográfico. Mas o que é crucial notar é que o Japão e a Coreia do Sul, mesmo com fatias menores, representam populações enormes e super desenvolvidas, com um impacto global que é muito, mas muito maior do que esses números sugerem. E isso nos leva direto para a nossa quarta seção, o motor econômico global. Se a história é a base, a economia é a força que impulsiona a Ásia Oriental no mundo de hoje. E um capítulo fundamental dessa história é a ascensão dos tigres asiáticos. Esse termo se refere ao crescimento econômico explosivo de lugares como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Em poucas décadas, eles foram de economias em desenvolvimento para potências industriais e tecnológicas, um fenômeno que ficou conhecido como um verdadeiro milagre econômico. E este gráfico mostra o resultado disso hoje. A produção econômica somada de China, Japão e Coreia do Sul é colossal. Juntas, elas formam um dos centros econômicos mais importantes do planeta, liderando em tecnologia de ponta como semicondutores, na indústria de carros e nas finanças globais. Mas o que conecta tudo isso, que está por baixo da história e da economia? Vamos para a nossa última seção, unidade através da cultura. Uma parte enorme dessa unidade vem de uma herança filosófica compartilhada. Ideias do confucionismo sobre ordem social, a profundidade do budismo e a busca do taoísmo por harmonia moldaram profundamente essas sociedades. Isso influencia tudo, desde a ética no trabalho até a estrutura da família. E isso aqui é um exemplo brilhante de um dos elos mais visíveis, a escrita. Os caracteres chineses, ou Hanzi, não ficaram só na China. Eles foram adotados e adaptados no Japão, como kanji, e na Coreia, como hanja. Por séculos, esse sistema foi quase como o latim da Ásia Oriental, permitindo a comunicação entre os letrados de diferentes nações. Então, o ponto central está resumido aqui. Essa tabela mostra como elementos culturais-chave, tipo a escrita e a filosofia, estão presentes nas grandes nações da região.
As expressões são diferentes, claro, mas as raízes, muitas vezes, são as mesmas. No fim das contas, a história da Ásia Oriental é um estudo de contrastes fascinantes. É uma região que é profundamente conectada por suas raízes antigas, mas que hoje é definida por uma energia e um dinamismo que não dá para negar. Tudo isso enquanto é o lar de uma parcela gigantesca da população mundial. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. À medida que essa potência continua a crescer e a se transformar, de que maneira as suas tradições milenares, as suas raízes culturais profundas, vão continuar a moldar não só o seu próprio destino, mas também o futuro de todos nós?